Galera, falar sobre uma coisa que, como se diz, mais uma aí para nós refletir. E aí, uma pergunta para ficar no ar, galera. Petrobras não precisa se sujeitar à lei das licitações, decide quem? STF. A matéria está no Estadão, quem quiser conferir. Em linha com recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, os ministros da Corte decidiram por 6 votos a 4 que a Petrobras não precisa se sujeitar ao regime de licitações administração pública previsto na Lei de Licitação 8.666/1993 ou 1993, como vocês interpretar melhor aí. O processo foi discutido no plenário virtual do STF a partir de um caso antigo da década de 90 que chegou ao tribunal em 2005. Nele, a frota da Petrobras do Sul, PetroSul, tentava reverter uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS do Rio Grande do Sul, que deu aval ao contrato fechado sem licitação pela petroleira em 1994 de fretamento de navios para transporte de carga. O voto que prevaleceu foi o do relator, adivinha, ministro Dias Toffoli. O ministro entendeu que a lei das licitações não é aplicável às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica própria da empresa privada, concorrendo, portanto, no mercado, como é o caso da Petrobras, por entender não ser possível conciliar o regime previsto na Lei número 8.666 ou 8.66/93 com a agilidade própria desse tipo de mercado que, como sabe, é o motivo por intensa concorrência entre as empresas que nele atuam, afirmou Toffoli. O ministro destacou que a Petrobras disputa espaço livremente no mercado, em condições parelhas com as empresas privadas, portanto não seria possível exigir que ela se submetesse aos rígidos limites das licitações da lei especial destinada ao serviço público. Sócio do escritório Smith Veloz, Paulo Veloz, destacou que ainda a operação julgada pelo STF da década de 90, anteriormente à lei das estatais editada em 2016, responsável por definir um regime específico de contratação para essas empresas. Essa legislação prevê ocasiões em que a companhia estatais podem dispensar o processo licitatório. Nos últimos anos, a Suprema Corte tem dado decisões relativas à Petrobras que considerem o cenário livre de competição em operar estatal. Em 2019, por exemplo, o tribunal sinalizou positivamente ao plano de venda de ativos da petroleira ao definir que o processo de venda ou perda de controle acionário de subsidiárias e estatais não precisam de licitações ou ser aprovada pelo Congresso. Já no ano passado, o STF liberou mais especificamente um processo de venda de refinaria tocado pela Petrobras sem necessidade de autorização pelo Congresso. Tá aí, galera. E eu queria só dizer uma coisa sobre isso. Se a Petrobras é uma empresa brasileira, blá blá blá, como a gente escuta toda vez a mesma novela, vamos dizer assim, pessoal, o que acontece? Quando ela dá lucro, ela não divide o lucro com o povo brasileiro, não é uma empresa brasileira, uma empresa do povo, que, como se diz, como muitos pregam,
Quando ela dá lucro, não liga. Quando ela dá prejuízo, rombo, como foi roubada por governos anteriores, quando ela foi roubada, quem que vai pagar o roubo, o rombo, vamos dizer assim também? Nós, a população brasileira. Por que nós temos que pagar por isso? Não foi nós que roubou, não foi eu, não foi você. Não foi nós que roubou a Petrobras. Por que nós temos que pagar? Ah, é uma empresa brasileira, mas quando ela dá lucro, que está ganhando bilhões e milhões, não reparte com o povo brasileiro, não abaixa o preço do combustível para nós, para não beneficiar a população brasileira. Agora, quando ela tem rombo ou roubo, vamos dizer assim, é nós que vamos ajudar a pagar o prejuízo? Eu queria entender isso daí. Ela não é nossa, não é minha, não está no meu nome, não tem escrito lá Márcio André, dono da Petrobras. Eu não tenho Petrobras para arcar com os prejuízos delas, com o roubo, como muitos políticos corruptos, ladrão que destruiu, roubou a Petrobras, e nem preso não está desfilando por aí, passeando, às custas do povo. E aí nós temos que pagar o prejuízo. Quando dá lucro, não reparte com nós. Por que será, galera? Fica aí uma pergunta, aí uma indignação, que é o que nós estamos sofrendo hoje, com esses preços aí abusivos de combustível. Para nós trabalhadores aí que dependemos do automóvel, do caminhão para transportar os alimentos, para levar na mesa até desses próprios ladrão que roubou a Petrobras. E nós estamos pagando pelo roubo deles. Galera, aí um abraço aí, fica aí a pergunta no ar aí.